Dona Débora. O interessante e o importante é a gente aprender a lidar com as questões para poder resolver elas. E nessa hora, o analista consegue nos ajudar, porque, igual nós estávamos falando, né, antes de iniciar a programação aí, quem às vezes está dentro não consegue enxergar tanto quanto quem está fora. É como numa empresa, né? Por isso que ficava antigamente, os gerentes ficavam num patamar ali superior, né? Não sei como que trabalha hoje. E aí eles ficavam olhando a fábrica de cima para baixo, né? Hoje tem a tecnologia das câmeras, já nem precisa mais estar no mesmo ambiente para estar vendo, né? Mas eles ficavam olhando de cima para baixo, não porque eram superiores, mas para poder olhar o todo, né? E aí enxergar quais modificações seriam benéficas ali para a produção ou para aquele ambiente de trabalho, né? Para que pudesse melhorar a produtividade e tudo mais. Exatamente. E aí esse gerente assim seria como hoje aqui aplicando aqui no nosso podcast, né, no nosso assunto, seria o analista, né? O analista ele está, não que ele seja superior, mas ele está olhando, ele tem uma visão mais ampla daquela situação e ele tem ferramentas que podem auxiliar a pessoa ali na gestão da vida dela, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer que essa pessoa está no olho do furacão. E ela não consegue ver, né? E é aquilo, Também quando a gente está sob analista. pressão, não funciona o cérebro do mesmo jeito, né? Porque a pressão está sobre Isso. nós. Exatamente. Pega Então, uma às pessoa vezes, que já tem treinamento para desarmar a bomba e sabe qual fio cortar, mesmo que ela tiver. E ela tem treinamento também de estar sob pressão. Ela sabe qual fio que ela vai cortar. Ela consegue controlar, porque ela já treinou estar sob pressão, ela já treinou e vai cortar o fio certo. Agora, pega uma pessoa que não tem experiência nenhuma, joga uma bomba na mão dela e fala, vê qual fio que você acha que tem que cortar. E começa a colocar o cronômetro ali, 10, 9, 8. A pessoa vai paralisar, desesperar, sair correndo, jogar as coisas tudo para cima, né? Eu vejo dessa maneira. E aí a gente precisa entender o seguinte: às vezes os pais vão negligenciar, por exemplo, questões emocionais, né? Por exemplo, um tratamento mental para a criança que ela necessita. Mas não é porque eles estão negligenciando isso de propósito, talvez porque não tem conhecimento. E isso gera trauma nas crianças lá na frente, como a gente estava falando agora. Entende? E aí talvez essa criança só vai procurar ajuda quando for adulta. Porque aí ela vai estar sentindo o sofrimento. E aí é quando ela procura. Percebe? Ou seja, os adultos de hoje que estão sofrendo porque geraram traumas lá, tiveram traumas gerados lá na infância, porque às vezes os pais não sabiam que precisava cuidar disso. Ou também foram criados da mesma forma e só replicaram. O ciclo, né? Continua. Entende? E aí, quando a gente fala de negligência emocional, a gente não está falando só de tratamento mental necessário, mas, por exemplo, ignorar necessidades básicas. O bebê está chorando, eu não acolho. E aí existe até uma técnica que você pode deixar o bebê chorando. E Né? até culturas, né? Pois é. E assim, não, gente, deixar bebê chorando é desamparo. O Paulo falou que ia cortar o fio vermelho. Ou jogava tudo pro alto e saía correndo, né, Paulo? Se der tempo, sai correndo. E essa bomba que eu tô falando, a gente pode até trazer como ela num sentido figurado, né? Porque não tem hora que você tá com tanta coisa para resolver
que dá vontade de jogar tudo pro alto, sair correndo. Você escolhe uma coisa ou outra, né? Do tipo... Falei agora, eu tenho que trocar a fralda do nenê, eu tenho que levar as crianças para a escola e tenho que fazer o lanchinho, e aí? Eu deixo as crianças sem lanchinho, eu levo para a escola, eu troco a fralda, eu chego atrasado na escola, o que eu faço? Pois é. Aí, ó, melhor sair correndo, né? Então, mas... E às vezes chegar atrasado na escola é a opção mais correta, por exemplo. E aí aquela pessoa que nunca pode chegar atrasada vai ter um sofrimento gigante, gente, porque é a única solução chegar atrasado. E não chegar atrasado também pode ser um trauma de infância. E quem tem essa questão com chegar atrasado sabe do que eu tô falando. Vai sofrer demais. E aí que vem eu conheço uma pessoa, Débora, que comentou, compartilhou comigo que tem, né, um trauma de infância, ela não consegue chegar no horário. Tem gente também que é assim. Porque ela tem um trauma de infância. Precisa chegar atrasado. Que não consegue, se organiza, se prepara, mas sempre chega atrasado. Tenta, né, se organizar, mas não consegue, sempre chega atrasado. Pois é. Sabe o que é uma negligência física? Olha que interessante, gente. Negligência física. Deixar de fornecer comida, roupa, abrigo, assistência médica. Pensa, tem gente que acha que a criança precisa passar fome por determinado tempo para poder valorizar o que tem na mesa. E acredita piamente nisso. E a criança fica traumatizada por conta disso. Às vezes confunde o deixar e sentir fome com passar fome, né? Exatamente. Porque a criança tem que sentir fome para poder comer, né? Porque criança, se não tiver com fome, não come, né? Exatamente. Mas ela tem que sentir fome, não e tem passar gente que fome, acha né? que a criança tem que comer o tempo todo. Percebe? Obriga a criança a comer. O Paulo colocou aqui, ó, tem consequências psicológicas e jurídicas. E jurídicas. Exatamente. É isso aí. É forte, né? É muita coisa, assim, que às vezes a gente nem imagina.